E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim. Então, hoje nós vamos falar sobre os radicais gregos. Gente, você que faz o ensino médio, principalmente você que é estudante, tem que ficar bem atento a isso. Mas os prefixos gregos e os prefixos latinos, eles são importantes no nosso dia a dia. Por quê? Porque eles são utilizados principalmente no mundo científico. Eles são utilizados, por exemplo, para denominar remédios, sabe? Pesquisas, até em alguns casos, pesquisas espaciais, não vai longe. Por exemplo, a palavra telescópio. Copia significa ver, tele significa longe. Juntando, significa ver bem longe. Claro, microscópio, mesma coisa, só que micro significa pequeno, certo? Então, quando você faz a analogia da palavra, você traz o radical e vai saber o que significa. Então, por exemplo, outras tantas palavras que às vezes você tem dificuldade na bula de remédio, né? Posologia, sabe? Nevralgia, sabe? Então, tantas palavras que às vezes parecem palavras difíceis, mas quando você tem um conhecimento, você sabe a origem dela, você decifra fácil, entendeu? É isso aí, gente. Então, não é à toa que nós estamos falando sobre os prefixos, porque eles são a base da nossa língua portuguesa, da nossa língua, não só a portuguesa, como todas as outras neolatinas, e que são aderidas por línguas até de origem inglesa, enfim, porque o latim, apesar de ser uma língua considerada língua morta, o radical, ou os radicais delas, fazem parte do nosso dia a dia, principalmente no mundo científico, tá certo? Então, ó, é preciso entender um pouquinho disso. Pelo menos é claro que nós aqui não vamos ah, trazer tudo para vocês. É claro, mas nós vamos só para ter uma noção de algumas coisas que nós podemos, aprofundando mais os estudos, vai ter um domínio cada vez maior, tá bom? Então vamos iniciando pelo nosso vídeo, beleza? Então tá. Como já estudamos anteriormente, a nossa língua portuguesa é originada principalmente do grego e do latim. Outras línguas e dialetos vieram a enriquecer nosso vocabulário, como as africanas, indígenas e outras mais. Nesse momento, vamos então estudar sobre os radicais gregos. Veja bem essa frase. A aeronave decolou com mais de 300 passageiros. Aeros significa o quê? Do grego. Ar, né? Ó, naves vem do latim. Então, navegar. Aeronave, navegar pelos ares. Então, juntando, né, aéreos e naves, um do grego, ou do latim, deu-se então a palavra aeronave. Tá bom? Outro exemplo. No Brasil, havia índios antropófagos. Veja só, antropo significa homem. É, fagia significa comer. Então, qual é o resultado? Aquele que come carne humana, tá certo? Ó, autós significa de si mesmo, né? Bio significa vida. Grafia significa escrita. Ó, nós temos três radicais. Então, vai ficar assim, ó. Autobiografia. Então, é um relato escrito por alguém sobre a própria vida. Autobiografia. Tá bom? Ó, vamos ver mais. Vamos ver outros exemplos aqui. Nesse quadrinho preparado para vocês aqui. Esse esquemazinho aqui. Ó, Biblion significa livro. Aí que então vem a palavra biblioteca. Biblioteca é o quê? Né? Exemplo aqui que eu passei, a biblioteca da nossa escola tem bons livros, é o lugar onde se coloca livros, né? Tá certo? Ó, veja só, bios foi falado, que significa vida. Biologia. Então, meu irmão estudou biologia na USP, né? Biologia, né? Eu estudo bio, a vida, claro, né?
Croma é cor. Então, ó, cromático, o que que é então? É um acorde cromático gritante deslizava em harmonia em nossa cabeça. Então, de cores, tá certo? Ó, veja bem, cronos quer dizer tempo. Cronômetro, por exemplo, né? O que mede o tempo. Metro significa medida. Ó, no meu cronômetro consta que são 22 horas, ou seja, relógio, claro. Mede o tempo é relógio, né? Marca o tempo. Dáctilos, ó, veja bem, significa os dedos. Dactilografia, ou datilografia, para quem prefere falar assim, mais modernamente, né? E antigamente era importante as pessoas aprenderem dactilografia, né? Ou datilografia. Obviamente, né? Antigamente não havia computador para escrever que não fosse cursiva com a mão, você escrever era com a máquina, né? Datilografia. Deca significa então 10. Ó, decassílabos. Este poema é composto de versos decassílabos, ou seja, de 10 versos. Então, deca significa 10. Demos, ou demos, né? Significa povo. Ó, a democracia é um sistema de governo do povo. Cracia, governo, povo, demo, povo. Então, democracia, governo do povo. É assim que se juntam essas palavras aí. Elétron. Elétron significa âmbar. Então, a eletricidade, no caso, eletroímã. Ó, o eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto em um solenoide, ou seja, em uma bobina. Tá bom? Então vamos lá. Continuando. Etnos significa raça. Então, ó, por exemplo, a etnia. O Brasil é um povo de variações étnicas de todas as partes do mundo. Então, todas as raças formam o povo brasileiro. Então, é a etnia do povo brasileiro. O geo significa terra, por exemplo. Aí, então vem a palavra geografia. Gosto de estudar a geografia porque é a ciência que descreve a Terra. Geografia é a ciência que descreve a Terra, certo? Grafia é escrever ou descrever, enfim. E geo é terra. Héteros ou heteros, quer dizer, outro. Então, heterogêneo, por exemplo. Gosto de, desculpa, perdão. Significa que algo é composto por elementos diferentes, variados ou diversos. Substantivo é um elemento heterogêneo. Então, o que está falando do substantivo? Ele é composto por elementos diferentes, variados, até porque é uma das palavras variáveis, né, das classes de palavras do nosso idioma, tá certo? Hexa. Hexa significa 6. Ó, hexágono na matemática, aquela figura com 6 lados. São hexágono. O Brasil pretende conquistar o hexacampeonato. Então, a sexta vez, né, já tem 5 campeonatos, pretende a sexta, então, quer saber do hexacampeonato. Então, continuando, hipos, cavalo. Ó, por exemplo, hipopótamo. O hipopótamo é um cavalo da água. Então, significa isso. Hipopótamo significa cavalo da água. Né? Hipismo, por exemplo, é o esporte, né, que a pessoa utiliza de cavalo para praticar, obviamente. Tá? E ictus, perdão. Ictus significa peixe em grego, né? Ó, por exemplo, ictiografia. A ictiografia foi um tema muito discutido entre os pescadores profissionais, os índios e a FUNAI. O isos. Isos significa igual. Vejam só. Isósceles. É o triângulo isósceles. Eu aprendi na aula de hoje. Então, são
os ângulos são iguais, né? E macros, ou macros, grande ou longo. Ó, por exemplo, macróbio, uma vida, né, de grande, né, quer dizer, há um ser, por exemplo, que tem vida, né, grande. E, e megas, grande também, né? Então, o macró significa grande e longo, né, no caso do macróbio, macrobio, né, ou macróbio, e megas quer dizer grande. Megalomaníaco, olha só, megalomaníaco, uma pessoa que tem mania de grandeza, de querer ser, né, maior que os outros, enfim. Micros, quer dizer pequeno, ou micros, né? Muitas pessoas utilizam esse termo micros. Então, micróbio, o que é? Uma vida que a gente não consegue ver sem que tenha o auxílio de um microscópio, porque é um ser muito pequeno para o nosso serviço a olho nu. Então, monos, um só. Monocultura significa que aquele agricultor planta só um tipo de plantação, ou só milho, ou só café. Então, uma cultura só, ele não varia de cultura. Aí seria uma floricultura, né? Tá certo? No caso assim de necros. Necros significa morto. Então, a palavra necrotério, lugar onde se fica morto ali até antes de seu sepultamento. Ou, vamos lá então. Agora falta o neos. Neos significa que novo. Neolatino, por exemplo. Por que nós chamamos que o Brasil e os países aqui são neolatinos? Porque são novos latinos. Porque todos nós, por exemplo, nossa língua ela vem justamente da língua do latim, que era falado no antigo Império Romano. Nós, por exemplo, os franceses, os espanhóis, os romenos, e por aí vai. Nós todos falamos, aos italianos também, né? Nós falamos a língua neolatina, ela veio derivada do latim. Por isso que é chamado, então, é, é, neolatina, tá certo? Odontos, dente. Aí então vem a palavra odontologia, estudo, né, sobre os dentes, sobre os problemas dentários, tá bom? Onomar, onoma, quer dizer nome. Então, onomatopeia, por exemplo, tic-tac, atim, chua-chua. Então, veja bem, denominado pelo ruído ali, certo? Que produz a origem daquela palavra por meio do ruído que é reproduzido. Então, assim vai o tico-tico, por exemplo. Né? Então, tá. Ortós, quer dizer reto ou perdão, ou justo. Por exemplo, ortografia. Então, a ortografia, quando se estuda a ortografia, pretende-se que a ortografia não tenha erros, tá certo? Aí tem que ser justo, bem feita. É assim que se estuda a ortografia. A escrita correta, a letra, perdão, a escrita correta, a utilização correta, por exemplo, do S, do Z, do J, G, enfim. Tá? Continuando aqui. Pan, quer dizer todos ou tudo. Por exemplo, pan-americano. Tá? Ó, pato, doença, patologia. Quando a pessoa fala que tem alguma patologia, o médico às vezes utiliza esse termo, significa que está doente, obviamente. Né? Ó, polis, com Y, quer dizer muito. Poliglota, pessoas que falam vários idiomas. Né? Ó, pótamos, rio, potamologia, estuda sobre os rios. Estudo, né? Pseudos ou pseudos, quer dizer falso. Pseudônimo. Pseudônimo, então, aquele nome que a pessoa utiliza não é o nome verdadeiro dele. Utiliza. Então, é como se fosse, então, um nome falso, bem verdade. Tá? Psique, mente. Aí então vem a palavra psicologia. Quando eu estudo psicologia, eu
estudo sobre a mente das pessoas, na psiquiatra, tá? E demais palavras também que começa com psique, ou melhor, a origem é psique, né? Risa significa raiz. Ó, no caso assim, por exemplo, risotônico, né? Tônico, raiz. Ó, então tá. Tecne significa arte. Então vem a palavra tecnografia, né? O termos, ou termos, quer dizer quente, térmico, termoelétrico, termômetro, enfim. O tetra, que significa quatro, né? Tetraedro, quatro lados, tetracampeonato, tetraplégico, infelizmente, né? Tipos, né? Figura ou marca, veja só. No caso da tipografia, né? Que é quando se refere à figura ou marca de algum produto. Topos, lugar, ou topografia, é quando a pessoa tem que fazer o estudo topográfico de determinada região. Tá? O zoon, que significa animal. Zoo, no caso, veja bem os nomes, né? Alguns que nós conhecemos, a zoologia, que é o estudo sobre os animais, zoológico, né? Tá certo? Vamos ver alguns exercícios aqui, bem rapidinho, só para a gente ter uma base melhor. Vamos lá no número 1, tá bom? Assinale com X onde o significado do radical grego está corretamente justificado. Então, número 1, desculpa, a palavra polis, do grego, significa o quê? Doença, muito, 4, rio, nome, qual será? Resposta número 2, que significa muito. A palavra micros significa o quê? Grande, pequeno, morto, olho, nome. Qual seria então? Então a resposta é 2. Significa pequeno, a palavra micros. Tá bom? Número 3. A palavra heteros ou héteros significa raça, terra, cavalo, outro. Ou 6. Qual significa então a palavra héteros ou heteros? Resposta número 4, certo? Significa outro. 5. A palavra ictis significa o quê? Mente, arte, figura ou marca, muito ou peixe. Qual seria então? Então é o número 5, significa peixe. Tá certo? Olha, gente, vamos para a quinta questão. A palavra hexa significa o quê? Livro, vida, cor, 6 ou 10? Resposta número 4. Então, hexa significa 6. Bom? Questão 6. A palavra pan significa todos ou tudo, doença, 5, 6 ou rio. Qual seria? Resposta é número 1, que significa tudo, todos ou tudo. Tá? 7. Assinale a alternativa em que todos os significados estão corretos. Biblion, bios, croma, cronos. Será que é 1? Povo, livro, vida, cor. Será que é 2? Livro, vida, povo, tempo. Será que é 3? Livro, vida, cor e tempo? Ou será que é 4? Livro, vida, cor, dedo
ou 5. Livro, vida, cor, 10. Então, gente, como Biblion significa livro, né? Bios significa vida, croma significa cor e cronos significa tempo. Então a resposta é a número 3, certo? Livro, vida, cor e tempo. Tá bom? 8. Continuo com as palavras patos, polis, pótamos, pseudos. Será que é falso? Doença, muito e rio? Será que é doença, rio, muito e falso? Será que é doença, rio, falso e muito? Será que é muito, rio, falso? Perdão. Muito, rio, muito de novo e falso? Será que é doença, muito, rio ou falso? Então, gente, considerando que patós significa doença, né? Polis significa muito, pótamos significa rio e pseudo significa falso. A alternativa só pode ser a alternativa 5, tá bom? 9. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Bom, vamos lá então. Quente é o quê? Será que é zoom, topos, tipos, tetra ou termos? Significa termos, né? Então, aí no caso, ele é a 5. Lugar. Será que significa zoom, topos, tipos, tetra, termos? Lugar significa, então, topos. 4. O que será que é 4? Zoom, topos, tipos, tetra ou termos? 4 significa tetra, certo? Então, 4 é número 4 aí mesmo, tá certo? Figura e marca. O que é uma figura ou marca? É zoom, topos, tipos, tetra ou termos? É tipos, né? Lembrando da tipografia. Então, é o número 3. Animal. Será que é zoom, topos, tipos, tetra, termos? Animal. Então, é zoom, né? Lembrando de zoológico. Então, é número 1. Tá certo? Pessoal, muito obrigado por ter assistido e até uma próxima. Tá certo? Valeu! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.